Uma das principais vias catabólicas que existe é a glicólise, e que não pode ser confundida com a via anabólica gliconeogênese. A gliconeogênese, então, trata-se da síntese de carboidratos, principalmente a glicose. A partir da glicose, outros carboidratos podem ser produzidos também no interior da célula. Então, a gliconeogênese possui esse nome em razão do termo gênese, que significa síntese, e neo, em razão de uma nova molécula de glicose que é produzida. Então, trata-se de uma via de síntese de glicose a partir de precursores orgânicos que não são carboidratos. Nós sabemos que alguns carboidratos podem ser originados de outros. Trioses, formando hexoses, hexoses formando pentoses, mas neste caso, os intermediários da gliconeogênese não são carboidratos. Então, são precursores que vêm de outras vias que acabam caindo na gliconeogênese para que haja a produção da glicose. A gliconeogênese ocorre praticamente em quase todas as células do organismo animal, como, por exemplo, no fígado, nos músculos, nos rins e também no intestino delgado, para que haja esse suprimento de glicose, para que a glicose possa ser utilizada como estrutura ou para a produção de energia em determinados momentos da vida daquele animal. A glicose é o carboidrato central, então, para a produção de energia. Então, para manter a glicose no organismo, em momentos onde não há consumo de alimentos, onde há atividade física intensa, é importante que o organismo opte por esta via anabólica para manter as concentrações de glicose ou outros carboidratos no organismo. A importância, como nós dissemos, manter a homeostasia da glicose sanguínea, principalmente porque algumas células do nosso organismo acabam utilizando quase que exclusivamente a glicose como fonte de energia. Outras células acabam utilizando corpos cetônicos, triglicerídeos e até mesmo proteína como fonte de energia. Mas existem algumas células que acabam utilizando exclusivamente a glicose como fonte de energia. Daí a importância da síntese, da manutenção dos teores de glicose na corrente circulatória. Uma célula que merece atenção é as células nervosas, as células do cérebro, que acabam captando esta glicose para produzir energia. É devido a isto que muitas vezes, em muitas doenças, em muitas situações onde a glicose está em baixa concentração, o órgão que acaba sofrendo mais com isso, entrando em baixa produção de energia, é o cérebro. O cérebro também utiliza corpos cetônicos, mas quase que exclusivamente utiliza apenas glicose. Então, em situações com alta demanda de glicose, como por exemplo, um jejum prolongado, como o organismo animal não está consumindo alimentos que contenham carboidratos, a glicose do organismo acaba sendo esgotada. Então, nesta situação, o organismo tem que manter a glicose e opta pelo anabolismo, pela síntese de carboidratos, pela gliconeogênese. E também em situações de exercício físico intenso. Neste momento, o organismo necessita de catabolizar, de produzir energia. Mas, se ele apenas catabolizar os carboidratos entram em falência, acabam diminuindo em teores e resta ao organismo também, ao mesmo tempo, realizar um anabolismo para manter a glicose, como nós dissemos, na corrente circulatória em concentrações adequadas.
Nós sabemos, então, que a gliconeogênese é quase que uma via contrária à glicólise. Nós já mostramos isso. Mas não são vias idênticas, fluindo em vias opostas. Nós devemos lembrar que a glicólise é uma via constituída de 10 passos, cujo produto final é o piruvato. Então, o contrário, iniciando-se do piruvato até a glicose, nós chamamos de via gliconeogênica ou gliconeogênese. Mas existem algumas reações bioquímicas da glicólise que não ocorrem de maneira tão simples e contrária para a gliconeogênese. Então, 7 passos, 7 reações da gliconeogênese são inversões idênticas da glicólise, mas existem 3 passos ou 3 reações da glicólise que são irreversíveis. E a célula, então, acaba optando por contornos, por desvios, para que a gliconeogênese possa ocorrer. Estes desvios acabam ocorrendo porque a energia de ativação para que a reação possa acontecer é muito alta. Então, a célula acaba optando por alguns desvios. Aqui nós podemos ver, de um lado, a glicólise, com a glicose se transformando até o final em piruvato. Nós temos aqui os 10 passos representados por traços ou setas vermelhas que representam a glicólise, mas o caminho contrário, representado em azul, é a gliconeogênese. E a gliconeogênese possui, então, alguns desvios que não ocorrem de maneira idêntica à glicólise, de maneira idêntica e contrária à glicólise. O primeiro desvio é do piruvato a fosfenolpiruvato. O segundo desvio é da frutose 1,6 bifosfato para a frutose 6-fosfato. E o terceiro desvio é da glicose 6-fosfato para a glicose. Nós iremos ver estes 3 passos de forma mais profunda mais à frente. Então, aqui é para que a gente possa entender os desvios, as reações contrárias à glicólise, ou seja, a gliconeogênese, aquele primeiro desvio do piruvato ao fosfenolpiruvato. E o que nós podemos perceber é que neste desvio há um consumo de ATP e também de GTP. É claro, a glicólise que acontece para a oxidação da glicose ocorre para que haja a produção de ATP. O caminho contrário, então, irá consumir energia na forma de ATP, em alguns momentos também na forma de NADH reduzido, ou seja, o NAD reduzido, NADH. E não é só neste primeiro desvio que há consumo de energia. A via glicolítica, ou seja, a glicólise, acaba por produzir energia também em alguns outros passos. Então, o passo contrário à gliconeogênese, que ocorre para cima, acaba utilizando ATP como forma de consumo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a glicólise produz ATP, mas a gliconeogênese acaba consumindo energia, consumindo ATP e consumindo também o NADH, porque este NADH poderia ser utilizado na fosforilação oxidativa, mais precisamente na cadeia transportadora de elétrons, fornecendo os elétrons na sua oxidação. E, consequentemente, isso poderia fornecer mais ATP pela ATP sintase na fosforilação oxidativa. Então, se o NADH está sendo oxidado na via gliconeogênese, nós podemos dizer que está havendo um consumo
de energia, energia esta que poderia ser produzida a partir do NADH. Aqui o restante da via, mostrando os outros dois caminhos ou os outros dois desvios. Nestes caminhos, quando nós observamos o caminho da esquerda na glicólise, ou seja, na oxidação, o ATP é quebrado. O ATP é consumido naquela fase preparatória da glicólise. Mas logo lá na frente, na fase de pagamento, o ATP é pago e há-se um saldo de 2 ATPs para cada glicose queimada na glicólise. Neste sentido, ou seja, na via gliconeogênica, na gliconeogênese, os intermediários acabam apenas liberando o fosfato. Então, nestes dois desvios, os intermediários frutose 1,6-bifosfato e glicose 6-fosfato acabam fornecendo fosfato para o meio. E, consequentemente, não há consumo de ATP nestes desvios, nestes contornos. Então, quais seriam estes desvios? Nós vimos, os desvios acontecem da transformação do piruvato em fosfenolpiruvato, que é o primeiro desvio. O desvio 2 é da frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato, com a perda de um fosfato. E o desvio 3 acontece na reação de glicose 6-fosfato para glicose, apenas também perdendo o segundo fosfato, ou seja, o fosfato do carbono 6 da glicose. Então, estes são os desvios. As demais reações ocorrem de maneira contrária à glicólise. E como são desvios, eles vão acabar utilizando enzimas diferentes para que o processo catalítico possa ocorrer. Então, por que estes desvios devem ocorrer? Nesta tabela, nós podemos observar todos os passos, as 10 reações que ocorrem na via glicolítica, não gliconeogênica. Então, o primeiro passo da glicólise é a transformação de glicose em glicose 6-fosfato, com consequente consumo de energia na forma de ATP. O segundo desvio, na verdade, esse acaba se tornando o terceiro desvio, porque o primeiro desvio é contado de baixo para cima, já que a glicólise ocorre do passo 1 para o 10, a gliconeogênese irá ocorrer do passo 10 para o passo 1, ou iria ocorrer se não fosse os desvios que ocorrem de forma diferente. Então, a frutose 6-fosfato na glicólise também acaba consumindo ATP para que haja uma fosforilação da frutose em 1,6-bifosfato. E também o passo 10, de fosfenolpiruvato para piruvato. Então, o que ocorre de forma contrária, e nós podemos perceber demarcado ali pela seta vermelha, que são os passos que acabam demandando muita energia. Então, o primeiro passo, o primeiro desvio, é o contrário. Na gliconeogênese, o piruvato vai ser transformado em fosfenolpiruvato, então gasta-se muita energia. Na frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato também há um gasto de energia. E da glicose 6-fosfato para a glicose é necessário uma energia para que a reação possa ocorrer. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.